O declínio dos filmes de super-heróis, análise detalhada de uma fórmula desgastada. Os filmes de super-heróis foram durante anos o pilar central da indústria cinematográfica, gerando bilheterias astronômicas e conquistando o coração dos fãs com histórias emocionantes, personagens marcantes e vilões memoráveis. No entanto, atualmente, esse gênero enfrenta uma crise evidente, com sinais claros de desgaste criativo, narrativo e estrutural. Vamos explorar em detalhes os principais motivos dessa decadência e analisar o impacto em franquias que antes eram sinônimos de qualidade e inovação. 1. Clichês e padronização. A fórmula que se tornou previsível. Os filmes de super-heróis dos últimos anos têm sofrido de um problema recorrente: a falta de originalidade. Tramas que seguem exatamente a mesma estrutura. Introdução, conflito genérico, luta final, cheia de efeitos visuais, tornaram-se lugar comum. Isso tira o impacto e a surpresa que antes definiam o gênero. Um exemplo claro é o contraste entre Homem de Ferro, 2008, que trouxe frescor e originalidade ao MCU, Marvel Cinematic Universe, e filmes como Thor, Amor e Trovão, 2022, que forçam o humor excessivo e simplificam a trama. No passado, cada filme carregava uma identidade própria. Hoje, muitos parecem apenas episódios de uma longa série conectada, mas sem peso emocional suficiente. Além disso, as narrativas genéricas tornam os personagens rasos e esquecíveis. Até mesmo heróis com potencial, como o Doutor Estranho, têm sido subaproveitados em histórias que priorizam efeitos visuais ao invés de desenvolvimento de personagem. 2. Multiverso, uma promessa que virou um problema. O conceito de multiverso, que poderia expandir as possibilidades narrativas, acabou se tornando um dos maiores problemas do gênero. Ao tentar conectar diferentes universos, os estúdios frequentemente criam confusão e superficialidade. Por exemplo, filmes como Homem-Aranha Sem Volta para Casa 2021 conseguiram equilibrar nostalgia e inovação. Mas, por outro lado, produções como Doutor Estranho no Multiverso da Loucura apresentaram um enredo desconexo e apressado, que não explorou plenamente o potencial do tema. A superficialidade do multiverso também cria problemas de stakes, ou seja, as apostas da história. Quando qualquer personagem pode ressuscitar ou qualquer realidade pode ser alterada, o peso das consequências desaparece. Isso enfraquece o impacto emocional e faz com que os espectadores se sintam menos envolvidos. 3. A queda na qualidade dos vilões. Os vilões são peças centrais em qualquer narrativa de super-herói. No entanto, a qualidade deles tem caído drasticamente. Vilões icônicos como o Coringa de Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas, 2008, eram complexos, imprevisíveis e representavam um desafio real para o herói. Hoje, muitos vilões são caricaturas ou esquecíveis, servindo apenas como um obstáculo temporário. Em Thor, Amor e Trovão, o vilão Gore, interpretado por Christian Bale, tinha um potencial enorme, mas foi mal explorado, perdendo profundidade devido ao tom leve e humorístico do filme. Até mesmo franquias como Homem-Aranha, que antes entregavam vilões marcantes como o Dr. Octopus e o Duende Verde, têm lutado para criar antagonistas com o mesmo impacto. 4. Inclusões forçadas e lacração. Quando a mensagem sobrepõe a história. A inclusão e a representatividade são importantes, mas em muitos casos têm sido inseridas de forma forçada, prejudicando o equilíbrio das narrativas. Em vez de histórias orgânicas que refletem diversidade de maneira natural, vemos personagens e tramas moldados exclusivamente para atender a agendas sociais. Filmes como Os Eternos, 2021, tentaram introduzir novos personagens com diversidade, mas acabaram entregando um roteiro apressado e desconexo, que não conseguiu desenvolver os heróis ou criar uma conexão genuína com o público. O problema não é a representatividade, mas a falta de cuidado em integrá-la de forma significativa à história. 5. Comparação entre os filmes do passado e do presente. No passado, os filmes de super-heróis eram trabalhos de paixão e inovação. O Cavaleiro das Trevas é um exemplo perfeito de como um roteiro bem trabalhado, personagens complexos e uma direção visionária podem elevar o gênero. Por outro lado, filmes como Batman e Robin, 97, mostraram que nem sempre os heróis do passado eram sinônimos de qualidade, apresentando histórias exageradas e campi, excessivamente caricatas. Atualmente vemos o oposto.
Mesmo com maiores orçamentos e tecnologias avançadas, muitos filmes não conseguem entregar algo memorável. Franquias como X-Men, que já enfrentaram altos e baixos, foram prejudicadas por filmes confusos como Fênix Negra. 6. O futuro dos filmes de super-heróis. Se a indústria continuar nesse ritmo, o gênero pode perder sua relevância. Para resgatar o interesse do público, os estúdios precisam criar histórias mais focadas, com menos dependência de universos compartilhados, investir em roteiros e desenvolvimento de personagens, ao invés de confiar apenas em efeitos visuais. Resgatar a complexidade dos vilões, que são essenciais para o sucesso de qualquer filme. Encontrar um equilíbrio entre representatividade e narrativa, garantindo que a história seja sempre prioridade. Franquias como o Batman 2022, que trouxe um tom mais sombrio e focado, mostram que ainda há esperança. O público quer mais do que explosões e piadas. Eles querem histórias que ressoem emocionalmente e que tragam algo novo ao gênero. Conclusão: os filmes de super-heróis enfrentam uma crise criativa, mas não é tarde demais para mudar o rumo. Com mais cuidado e inovação, o gênero pode voltar ao seu auge e conquistar novamente o coração do público. Afinal, os super-heróis nasceram para inspirar, e é isso que os fãs esperam ver nas telonas.